Em setembro de 2025 foi lançado o filme Obsessão. Porém, ele só chegou pra gente oficialmente em 2026. E foi questão de tempo até ele se tornar o que ele é hoje, que é um filme que trouxe muito à tona esse terror novo, que é o terror incel. Ele já existe há um tempo, mas eu acho que ultimamente ele tem ganhado muito mais visibilidade por causa de como tá o mundo, entre outras coisas, e diversos filmes têm se encaixado perfeitamente nesse tipo de terror. E Obsessão, eu acredito que faz isso muito bem por causa dos seus personagens e toda a discussão sobre o Bear, se ele tá certo ou errado. Obviamente, eu acho que não existe ninguém do lado do Bear tá certo. Eu acho que quem tá desse lado aqui, ó, pessoas perigosas, não se envolva com elas. Mas, infelizmente, uma pessoa viu Obsessão e essa uma pessoa, esse um ser humano, viu esse filme e pensou: esse filme é legal, mas sabe o que seria mais legal? Uma trilogia de livros, onde o Bear, esse pobre menino, apenas um garoto, apenas um homem de 25 anos, uma criança, um menininho, ele é inocente. Por quê? Nunca foi um desejo egoísta, manipulador e covarde. Não, o Bear, ele sempre foi uma pessoa apenas não compreendida, apenas um menino que estava sendo manipulado por uma entidade Lovecraftiana de um salgueiro interdimensional alien que manda folhas para se comunicar com o nosso menino Bear, como se fosse um sidekick da Disney, como o Apu em Aladdin ou qualquer coisa assim, porque é um salgueiro alien que está manipulando toda uma realidade, criando tudo isso apenas para impedir o nosso menino, o nosso coitadinho Bear, de ficar com a sua alma gêmea, a Nick. Infelizmente isso existe. Oh, no, 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 don't do that! E eu não falei a pior parte. Mas, oi, eu sou a Maru. Essa é meio que o Maru em amarelo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de livros que você nunca leria, porque o título é uma coisa muito absurda e idiota, que você apenas vê no Twitch, dá uma gargalhada e vai embora, esse é o canal pra você, porque eu trago esses livros, eu leio todos eles porque é a minha maior diversão e conto aqui pra vocês de uma forma resumida pra você não ter que abrir esse livro, embora eu recomende bastante porque muitos deles são, assim, obra-prima. Então se inscreva nesse canal e curta esse vídeo para ajudar mais pessoas a conhecerem a palavra do Senhor Salgueiro Alien interdimensional Lovecraftiano que manda folhas te mandando. Pode ter certeza disso. Muitas pessoas me perguntam como que eu chego nesses livros. E, gente, é meio que fácil. O meu algoritmo já tá 100% treinado pra me indicar. Assim que eu termino o livro do miojo, ele já fala: ah, você que gostou do livro do miojo, talvez você goste do livro da cadeira gostosa. É verdade, talvez eu goste do livro da cadeira gostosa. Porém, uma coisa que eu sempre tentei fugir desse tipo de conteúdo são livros feitos por IA, que infelizmente é um parasita que tem se espalhado muito rápido eu acho que em todas as mídias, desenhos, livros, filmes, vídeos, tudo tem se espalhado de uma forma muito rápida e é um pouco assustador às vezes. Mas, esses dias eu tava navegando no YouTube e apareceu o canal do Nick, ele é um querido, o algoritmo só me jogou esse vídeo, que ele achou um livro feito por IA de obsessão. Foi aquele grande: não diga mais nada, eu preciso ler isso. E eu confesso que eu não terminei o livro. Gente, porra, todos os livros que eu leio aqui, eu me divirto muito lendo. Esse foi apenas tortura. Eu tive que usar muito o vídeo do Nick, porque ele também tentou ler e ele disse que também não conseguia. Que assim, gente, o livro é a pior coisa de todas. Eu vou contar aqui o resumo pra vocês. E eu não ter lido, porque são 170 páginas do primeiro livro. E são uma trilogia. E assim, você pular do começo pro final não afeta nada a sua leitura. Porque o meio é literalmente blá 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 blá, Nick, blá 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 blá, Nick, blá 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 blá, maluca, blá 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 blá, ah, como eu estou sofrendo, blá 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 blá. É só isso, é só o IA fazendo um grande checklist. E como eu sei que esse livro é feito por IA? O grande autor,
momento, que eu não lembro o nome dele, eu não decorei o nome. Ai, decorar nome de gente que faz livro de IA, pelo amor de Deus. O grande autor, Michael Amy K. Pady, é... Gente, assim, eu não gosto de falar das pessoas, mas eu vou falar exatamente a pesquisa que o Nick fez no vídeo dele. Esse Michael, ele é claramente uma pessoa narcisista, porque todos os livros dele são sobre ele, e ele se orgulha muito de falar que ele é um autor de IA. Ele ama falar que ele usa IA pra tudo, a IA dele tem nome, é quase como uma namorada dele, é um pouco assustador tudo que ele fala. E ele tem uma série de detetive onde ele é o detetive. Ele é um homem sexy, gostoso, que investiga vários casos. Ele é mais inteligente que o Sherlock Holmes. Tendo esse pequeno arquivo confidencial do Faustão, do nosso autor, eu acho que talvez você já saiba para que lado vai esse livro, porque ele claramente se vê muito no Bear. Então, cara, segura na minha mão que hoje é pouco hahaha. Hoje é muito mais... Morra, Michael M. K. Pady. Eu não lembro se era esse o nome dele, mas... Ai, morra, 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 1000 vezes morra. Tá na cintura e eu grito fé. Mas maluca, é melhor nos tratar direito ou vou sofrer com a nossa loucura. Eu desejo que esse livro seja apenas uma alucinação minha e nada assim nunca mais seja escrito. Por favor, entidade Alien, faça meu desejo se realizar. Não, não, não. What? Não. Eu acho que todo mundo já sabe a história de Obsessão. Se você não viu o filme, talvez aqui tenha um pequeno spoiler, mas eu vou falar bem mais o resumo em si. A história acompanha Bear, que é um homem meio medíocre, e ele não tem coragem de se confessar para sua melhor amiga de infância, e assim ele acaba encontrando um palitinho mágico que, quando ele quebra, qualquer desejo vai se realizar. Mas uma coisa importante, você só tem direito a um desejo. E isso é muito importante no filme. Você só tem direito a um desejo, não 2, 1. E assim, depois que ele faz esse desejo, a Nick, a melhor amiga dele, fica 100% fé nas malucas. Fé nas malucas, purinho, purinho. E tudo isso acaba tendo diversas consequências horríveis para toda a vida do Bear e seus amigos. Porém, o pequeno anjo Michael, ele viu tudo isso e, amassou e jogou fora. Por quê? Tudo que você sabe da mitologia de Obsessão, ignora 100% que isso não é importante aqui. E então, o Bear, ele fez realmente o desejo no filme, mas o livro, ele acontece antes desse desejo. E nesse livro, assim, tudo que foi estabelecido vai embora. Porque esse primeiro momento, o primeiro desejo, como é o título do livro, é o desejo que moldou toda a vida do Bear e da Nick para chegar no filme. Assim, um desejo, você tem direito a 2. Às vezes mais se você for o Bear. Mas a história começa exatamente igual ao filme, que é o Bear sendo essa pessoa patética. Porém, ele chega nessa loja porque ele quer muito ficar com a sua melhor amiga Nick, mas ele não tem coragem. Ele é uma pessoa tão tadinha, tão sem jeito. Ele sabe que a Alpha Nick vai humilhar este Betinha como se não fosse nada. Ela vai olhar pra ele e falar: você nunca será digno de mim. Mas o livro dele é patético, tá? Porque ele não sabe apresentar personagens. Ele faz listas do que esses personagens são, como Bear, um homem quieto, ele gosta de pescar, ele gosta de gatos, ele gosta de marmita quente, ele gosta de... ele tem uma casa muito legal, que é a casa da avó dele, ele é muito querido, ele é fofo, ele é maneiro. Nick, ela é legal, bonita, popular. Ela foi no meu aniversário quando ninguém foi. Nossa, a Nick é muito legal. É sempre esse tipo... A forma de apresentar os personagens pela IA é só jogando várias características, eventos que eles fizeram e a vida que segue. Mas também, toda a diagramação do livro é horrível. Simplesmente não existe atos. É só uma sequência de falas. Se você já teve numa peça, ou se você já teve contato com um roteiro,
você sabe que não existe toda aquela grande descrição como eu cheguei em casa, tinha alguma coisa diferente no ar, eu sentia alguma coisa mais melancólica, as paredes pareciam estar chorando, não tem essa coisa. O livro é 100% isso, ele é só um monte de locais jogados e falas como se fosse de um teatro ou de um filme. Então, é 100% um roteiro, Então, assim, é muito ruim. São 170 páginas de puro nada. Voltando para a história, que não tem muita história, por isso que eu tô tendo que botar muitas coisas. Porém, o Bear, ele já vai nessa loja aí, e ele conhece o vendedor da loja, que fala pra ele, você, essa pessoa tão legal, você precisa conhecer isso, que é... Tcharam, salgueiro mágico, yay! E ele pergunta, o que é isso? Ah, a gente tem um... convênio com a entidade Salgueiro Alien Lovecraftiano, ele manda essas coisas aqui pra gente e a gente vende por $2. Você tá me dizendo que você, uma lojinha de bairro, uma lojinha do não acredito que isso aqui não é magia, tem um contrato, um pacto com o Salgueiro Lovecraftiano, o Salgueiro Chuchuco, e vocês estão vendendo a essência do Chuchuco por $2. E assim, essa essência do Deus Salgueiro Chuchuco realiza qualquer desejo. E vocês estão vendendo essa porra por $2? Porra, gente, vocês não sabem o preço de mercado de um desejo? Eu acho que o preço de mercado de um desejo é muito alto, porque você pode pedir qualquer coisa. Você pode pedir pra ficar bilionário. E daí foi tipo, gente, gastei $2 e fiquei bilionário. Sou mais rico que o Elon Musk com $2. Sabe? Ó, falta de visão, porque vocês estão explorando o Deus Chuchuco, pegando o salgueiro dele e vendendo só por $2. Gente, alguém entre nessa loja e faça um irmãos à obra, pelo amor de Deus, reforme essa loja e ensine preço de mercado para essas pessoas. Mas agora acabou, Amento, porque eu serei o seu carrasco. Principalmente para esse vendedor. Embora eu acho que esse vendedor é tipo uma marionete do Chuchuco. Ele tá com a mão na bunda dele e fazendo, oh, olha só, Bear, esse palitinho aqui, compre o palitinho por $2, vai ser muito legal. E o Bear, nossa, verdade. Porque o vendedor, pra mim, ele é 100% uma marionete do Chuchuco, só que, obviamente, o Michael, ele não teve a visão aqui que eu tive porque ele não escreveu o livro. Ele não conseguiu explorar nada. Ele só jogou um monte de conceito. E sabe qual é a pior parte? Você consegue ver o prompt no livro. Sim, ele tá lá. Muitas vezes, quando você pede alguma coisa pro chat, você sabe que ele vai escrever, tá bom, a partir daqui farei uma parte mais assustadora. E tá isso no livro. Não. Ele não se deu o trabalho de tirar isso porque ele realmente achou que isso era uma parte da narrativa. E sabe qual é a pior parte? O Michael também tá no livro. Mas a gente vai chegar lá, porque isso é um pouco mais pra frente. Daí tudo bem. O Bear pega o palitinho dele, leva pra casa, depois... o vendedor mascote de Chuchuco ainda fala, mas lembre-se, depois que você fizer esse pedido, as coisas vão mudar, porque ele vai criar raízes dentro de você e a sua alma vai começar a alimentar o Chuchuco Salgueiro e assim você vai fazer parte dessa grande família Lovecraftiana, Elden Ring e o Bear só. Tá bom, mas a menina que eu gosto vai gostar de mim? Dele vai sim. E ele, sucesso, e vai embora. Lembrando, aqui o Bear é um herói. O Bear ouviu tudo isso e foi embora, tipo... Não, beleza. Se a mina que eu gosto vai gostar de mim mesmo eu vendendo a alma dela para o Chuchuco, nada a declarar. Eu vou embora. Ele quebra o palitinho e a Nick... Cara, é exatamente igual no filme. A Nick começa a agir estranho, dela começa a querer ficar perto do Bear e até que um dia ele chega em casa, a Nick tá na casa dele fazendo uma panqueca. Só que ela tá fazendo umas panqueca queimada, uma coisa bem creepyzinha da parte dela. E ela obriga o Bear a comer todas as panquecas queimadas que ele passa mal, mas lembrando, nada disso é aprofundado. Só tá lá, Nick fez panquecas queimadas. O gosto estava horrível. Minha barriga doeu. Nossa, eu passei mal com a panqueca da Nick, porque ela estava queimada. Nossa, como a Nick é bonita. Os amigos também estão aqui, a Sarah e o Ian estão nesse livro,
estão nessa abominação. E eles também são uma abominação. Por quê? Parece que quando o Bear quebrou a porra desse palitinho, ele criou, na verdade, uma realidade paralela em que todo mundo é uma topeira. Todo mundo é burro, todo mundo é idiota. Porque a Nick tá literalmente assim, pera. Eu vou matar vocês. Tipo, peraí. Cara, chega perto do Bear. Tipo, tenta. Fala, eu duvido. Não, ó, chega perto. Fala, eu duvido. Ela tá assim. E a Sarah e o Ian tão... Nossa, a Nick tá tão apaixonada. Nossa, a Nick sempre foi assim, né? Quando tá apaixonada é meio doidinha, né? Ela sempre foi... Nossa, como a Nick é legal. Tudo certo pra todo mundo. Ninguém está achando estranho ter uma maluca segurando uma faca. Uma faca não, uma tesoura assim, ó. E rindo, tipo, fala, eu duvido. Querem que eu fure meu olho? Eu vou furar meu olho. Ó. E todo mundo só. Ai, cara, como a Nick é legal. Gente, a Nick sempre foi assim, né? A Nick é uma piadista. E ela batendo a cabeça na parede, tipo, eu vou matar todos vocês. E o Bear ali... Cara, eu acho que tem alguma coisa errada com minha namorada. Eu tenho quase certeza que tem alguma coisa errada com ela, mas eu não consigo dizer do que é. Será que é o olhar de maluca homicida? Ou será que é a panqueca que ela fez? Ele fica muito encafufado com essa panqueca. A panqueca queimada foi uma ofensa pessoal a esse homem. Porque a mina com uma tesoura não afeta tanto, mas a panqueca afeta. E daí... Uma coisa que acontece é que o salgueiro alien Lovecraftiano Chuchuco, ele começa a mandar mensagens para o nosso menino Bear. E daí, ele manda folhas. Tipo, vem voando folhinhas e cai na mão do Bear, como se ele fosse uma princesa da Disney. E tem lá o recado da folha, falando... O Bear tem, tipo, o questionamento pro céu, ele fica exatamente em Todo Mundo em Pânico. Vai, tá esperando o quê? E cai a folhinha. E a folha tá... Sim, a Nick tá maluca. E ele... Nossa! Como que eu não sabia disso? Só porque ela tava com uma tesoura na mão, isso significa que ela é maluca? Forma estranha de pensar. Mas toda hora ele faz um questionamento. Eu acho que eu vou morrer. Cai uma folha e fala, pode ter certeza disso. A folhinha é igual aquele brinquedo do Gugu, o mágico do Gugu, alguma coisa assim, que você sacudia a bolinha e fazia tchucu, 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 e aparecia sim, não tenha certeza disso. O Bear tem um questionamento pro universo e Chuchuco escreve com a sua canetinha da Hello Kitty lá, pode ter certeza disso. Assinado Chuchuco. E fica essas porra de folha caindo toda hora para dar avisos para o Bear de tipo, nossa, você tá realmente ferrado. Realmente você está ferrado, Bear. Que bom que eu não sou você. Nossa, Bear, você não é engraçado. Bear, a Nick está maluca. Fazer o quê, Bear? É só isso. E por que eu tô enrolando tanto em partes tão pequenas? Gente, porque não acontece nada no livro. Simples assim. Ó, meu gato até chegou pra participar. Mas depois de tudo isso, que não aconteceu nada, o Bear pensa, talvez a Nick seja uma ameaça pra mim. Eu preciso tomar cuidado com ela. O Michael, ele coloca no livro a Nick falando com ele. Sim, tem uma quebra da quarta parede com o autor. E tem lá, Michael, você teria coragem de fazer isso? Pode ter certeza que sim. E aparece lá de novo o prompt de... Nossa, e a partir daqui a história vai ser mais terror, cinematográfico, uma reviravolta mística que você nunca poderia imaginar na sua vida. Não acontece nada, tá? A Nick continua sendo maluca. Eventualmente o Bear descobre... O que o vendedor da porra da lojinha já tinha dito. De que a porra do galinho do caralho é a merda de uma entidade cósmica adormecida, é a porra do Chuchuco que tá manipulando e criando raízes nas pessoas. Ele criou raízes na Nick, mas daí esse filho da puta, sei lá o que acontece, eu pulei todo o final. O nosso final é a pior parte, porque claramente a Ia já tava meio cansada e ela começa a só repetir frase. Se assim como eu, você tem ali o janitor, um character AI, você sabe que em determinado momento na conversa, ele começa a ficar muito repetitivo, tudo que ele faz é apenas idiota, ele já não é mais o personagem, ele é apenas um
uma pastinha do que sobrou e toda a história que você deu pra ele não consegue mais processar. É exatamente isso que tá acontecendo no livro. O final é só essa pasta de todas as informações que o autor já deu pra história e sendo apenas exprimida de uma forma muito idiota, porque não acontece mais nada. Fica apenas uma grande repetição, não tem mais nenhum avanço, mas no final o Bear, ele faz um ritual lá, ele faz um sacrifício, qualquer porra assim, e ele quebra de novo a porra do galinho pra libertar a alma da Nick, e eles acabam mudando de realidade. Então o filme, Obsessão, ele acontece numa nova realidade onde o Bear conseguiu salvar a Nick. O que torna tudo pior. Assim, torna as coisas muito piores. Mas claramente, o nosso Michael, o autor desse livro, ele percebeu que, não, talvez se eu fizer isso, as pessoas vão pensar que o Bear é um otário. Porque ele conseguiu salvar a Nick, ele mudou a realidade, ele saiu de uma realidade em que a Nick estava possuída e foi para uma realidade onde ela está segura. E mesmo assim, ele fez o pedido. O que parece horrível, né? Parece horrível pra você, parece horrível pra mim. Mas parece horrível pro meu gato também. Porém, o que ele fez? Ele fez que, na verdade, eles não têm o que fazer. O que tá acontecendo é, na verdade, uma grande manipulação do deus Chuchuco, Salgueiro, Alien, Lovecraftiano, em que não importa o que aconteça. Ele já criou raízes nessas duas pessoas, ele tá se alimentando tanto do Bear quanto da Nick pra poder, sei lá, dar folhas, fruto, que porra, fazer fotossíntese, qualquer merda que um salgueiro faça. Mas a questão é de que não importa quantas vezes eles mudem de realidade, o destino deles está selado pra ficar nesse looping infinito até que eles finalmente percam, sei lá, virem árvores, qualquer porra assim. E então não importa o que aconteça com o Bear ou com a Nick, eles vão mudar de realidade sempre, e sempre ele vai fazer a porra do pedido, sempre a Nick vai enlouquecer, mesmo que ele não faça o pedido, é destino da Nick enlouquecer, e babá. Entendeu? Eu não entendi. Eu confesso que eu li tudo isso pensando. Eu confesso que eu não li. Já. O final. O começo do livro eu tava bem. Cara, que merda. O final eu só tava. Passa a página. Não me importei o suficiente. Porém, eu disse que é uma trilogia. E a gente vai entrar no primeiro livro. O segundo, ele acontece exatamente depois do filme. Depois que o nosso menino Bear morre. Ele, você sabe, ele morre. E a Nick volta a ser a Nick. E aqui, ponto positivo pro livro. Difícil, mas tem um ponto positivo que a Nick foge. A Nick consegue fugir da polícia, ela não vai presa, como acontece canonicamente. Ela consegue fugir e ela tenta... Cara, ela tem noção do que aconteceu, a questão do Salgueiro, Chuchuco, Lovecraft. Então ela tá meio que tentando fugir do seu destino. Ela entra num carro, em vez dela se matar pra começar todo o ciclo de novo, ela tenta ir embora, porque nessa realidade o Bear acabou morrendo. Então o ciclo não pode se reiniciar sem a Nick morrer também. Ela entra no carro e fala, vou fugir. Porém, o Chuchuco, ele fica puto. Por quê? A Nick tá fugindo. E ela não pode fugir. A Nick tem que voltar pra porra do ciclo porque o Salgueiro Chuchuco, ele quer fazer fotossíntese. E sem a Nick, ele não pode fazer fotossíntese. Então o que ele faz? Ele destrói toda essa realidade. Toda essa realidade pós-filme é, na verdade, uma realidade onde, pós-apocalíptica, todo mundo virou... Cara, as raízes do Salgueiro Chuchuco cresceram em todo mundo virou servos do Lorde Chuchuco, todo mundo tá com o Chuchuco na mão da bunda assim, o Chuchuco fez todo mundo de marionete, todo mundo tá com a bunda com a mão do Chuchuco. E o Bear acaba voltando à vida, porque o Chuchuco precisa dele, precisa que a Nick morra pro ciclo se reiniciar. Por que o Chuchuco quer ele? Sei lá, gente, pelo amor de Deus, o livro é feito por IA. Vocês realmente querem achar uma lógica? Vocês querem realmente achar uma narrativa? O que o Crazy Frog quer? Alternativa número A, a bling 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 long blang 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 long line. Bim bim. Não tem, então para de fazer questionamentos. Isso aqui é uma ameaça. Eu tenho uma faca, uma tesoura, cega, mas eu tenho. O que é pior, ela tá cega. Mas... o livro tem isso, a Nick fugindo, o Bear
fugindo, aparece um detetive que, pessoas estão fazendo desejo? O que está acontecendo? E todo mundo com a mão do Tchutchuco na bunda, agindo como fantoche, e o detetive. Coisas estranhas estão acontecendo nessa cidade. Eu não consigo dizer o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. E eu confesso que eu não li o segundo livro, porque... Gente, foi uma ofensa gigantesca já o primeiro livro. O segundo, eu só fiquei... Não, foda-se. Eu ergo minhas mãos aqui, eu aceito o tiro que eu vou receber. Eu, aceito, me condeno por isso. Mas, gente... Assim, parabéns pro Nick que conseguiu ler, porque é impossível você ler. Termina o livro, tipo, exatamente, tem muitas páginas e nenhuma página é relevante. O final acaba que o Bear e a Nick se reencontram. Eles têm aquele momento... Não, nós estamos lutando contra o destino que o Tchutchuco tá impondo pra nós, mas nós nos amamos e nós conseguimos ir contra o destino que o Tchutchuco colocou pra gente. E a Nick é apaixonada pelo Bear. Uma coisa importante é de que a Nick, enquanto ela tá fugindo, ainda tem as raízes do Tchutchuco nela. Então, ela tá meio que chorando porque ela matou a Sarah, o Ian, todos os seus amigos. Eu sempre quis matar aquela otária da Sarah porque ela ficava perto do Bear. Eu sempre quis matar o Ian porque ele era um otário. Eu sempre quis matar essas pessoas. Então todo o questionamento do filme, tudo isso... não existe. E no final eles ficam juntos porque eles sempre se amaram, eles são almas gêmeas, o amor vence tudo. E no final a obsessão para ele é uma grande história de almas gêmeas que estavam sendo manipuladas pelo Tchutchuco em um looping infinito de dor e sofrimento. E agora, depois de todos os eventos do filme, eles vão poder ficar juntos. O que aconteceu com a cidade? Sei lá, gente. Todo mundo da cidade deve estar lá com o Tchutchuco com uma mão na sua bunda, agindo como marionete Tchutchuco. O detetive, foda-se. E tem o terceiro livro, mas... o terceiro livro, ele é do detetive Michael, o autor do livro. O detetive Michael, ele começa a investigar os casos do Salgueiro Tchutchuco, então foda-se, porque a gente não dá palco pra esse tipo de gente aqui. Mas... Pô, que livro merda. Fé, os malucos